Bom dia, terça-feira, canal Paz e Bem, para todos, paz e bem. Nós temos toda terça-feira de manhã esse encontro, bem cedinho, né? E essa semana estamos vivenciando a Copa do Mundo, já tivemos dois grandes obstáculos que a gente conseguiu ser bem sucedido. Viva a Copa do Brasil, que esses guris façam bonito, né? E à medida que a gente inicia meio assim, depois começa a se empolgar, né? Vai acompanhando, já sabe que o próximo jogo é com Camarões, então agora aguardo o próximo jogo para poder assistir. Eu assisto naquelas, né? Eu fico meio assim de olho, não tenho, às vezes fico muito ansiosa, saio, vou fazer outra coisa, mas fico atenta, né? Quando começa o narrador falar mais depressa, epa, tá acontecendo alguma coisa, daí eu volto para assistir. Mas muito bem, a gente tem esse encontro toda semana, bem cedinho, para saudar o dia, para saudar a semana, que a gente possa ter mensagens que nos façam refletir, pensar a partir da perspectiva dos ensinamentos do Buda, de budistas, e a gente está toda semana eu compartilho com vocês um texto, uma crônica, um pensamento, uma reflexão da mestra Shundo Aoyama Roshi. Ela é abadesa do Mosteiro Feminino de Nagoya e são crônicas que ela escreveu e que se transformou num livro que se chama Para uma Pessoa Bonita, que é ela fazendo uma caligrafia. É uma mestra muito sábia, e o que a gente vai ler e refletir hoje se chama Humildade Solitária. Quando estamos com outras pessoas, tentamos nos comportar educadamente e com modéstia. Mas quando não há ninguém conosco, somos totalmente diferentes. Nossa mediocridade, quando sozinhos, revela quem somos realmente. Será? Né? A gente quando, por exemplo, volta do trabalho para casa, né? Isso acontece conosco e acontece com aqueles com que a gente convive, né? Principalmente quando a gente vive em família, marido, filhos, quando chega em casa ficam mais relaxados. Então, larga a mochila em qualquer lugar, joga a roupa suja no chão, deixa a toalha molhada em cima da cama, a gente fica pouco cuidadoso, né? E faz coisas que se a gente estivesse no ambiente de trabalho, por exemplo, a gente não faria, né? Mas vamos ver o que a Shundo quer nos ensinar. Mesmo quando achamos que não há ninguém olhando, existe sempre Buda, o universo, e um outro eu dentro de nós, que nos observam. A expressão humildade solitária representa a aspiração, que pode ser até considerada uma oração, de prestar atenção ao pensamento, às palavras e ao próprio comportamento. Sem mentira, esses olhos transparentes e límpidos que nos observam, mesmo quando achamos que não há ninguém por perto. Esta expressão é do famoso Fumai Matsudaira. Vamos ver quem foi esse personagem. 82, deve ter sido um poeta. Fumai Matsudaira não tem referência, sem outras referências, mas enfim. O que ela está querendo dizer é: a gente aprende dentro da gente num país cristão que Deus sempre está observando, que Ele está onipresente, que Ele está em toda parte e que Ele tudo vê, né? E tudo percebe, né? A gente diz também que no budismo tem a Bodhisattva da compaixão, Kanzeon, que às vezes ela é representada com muitos braços, muitos olhos, muitas cabeças, enfim, né? Mas isso tudo está querendo dizer que ela tem 1000 olhos e 1000 braços.
que ela escuta, enxerga os lamentos do mundo, né? E também uma outra expressão que quando diz que a gente fica observador de si mesmo, isso acontece através da meditação. A gente vai meio que se afastando de si mesmo e aí vem esse eu maior que observa e acolhe nosso eu menor, que é o nosso ego, que a gente interage na vida através desse ego. E às vezes esse ego, para se preservar, se sentir seguro, se sentir amado, reconhecido, respeitado, ele passa um verniz, né? Ele quer se mostrar sempre com uma boa imagem, uma boa roupagem, né? Que cause uma boa impressão, né? E é isso que está querendo dizer quando a gente está com outras pessoas, a gente quer, a gente vive esse personagem desse ego, e essa autoimagem, né? Que às vezes a gente se identifica tanto com esse ego, né? Que a gente faz de tudo para defendê-lo. Então tudo que é contrário a esse ego a gente tenta se defender, né? E no budismo a gente vai aprendendo que tudo que aquilo que a gente pensa, fala e age repercute no universo. Então a gente vai desenvolvendo essa consciência que é maior do que esse ego pequenininho, né? Para que a gente possa ter cada vez mais coerência com aquilo que a gente prega, né? E com aquilo que a gente realmente faz, pensa e age, né? Então essa humildade solitária representa essa aspiração, né? De alcançar, né? Esse eu maior, esse self, né? Procuramos sempre divulgar as boas ações que realizamos quando ninguém nos vê, para recebermos elogios ou reconhecimento. Quando não nos elogiam, até mesmo nos criticam, nos desencorajamos e chegamos a achar que nossas ações perdem um pouco o valor. Por outro lado, quando fazemos algo negativo, temos medo de que alguém possa descobrir e buscamos fazer tudo para escondê-lo. Se o conseguirmos, temos a sensação de ter ganho alguma coisa. Mas é relativamente fácil enganar as pessoas. E suas opiniões muitas vezes são sem fundamento. Se medirmos nosso comportamento pela opinião dos outros, que é sempre tão variável, terminaríamos por desperdiçar nossa vida. Além disso, por mais que possamos agir em conformidade com o que as pessoas pensam, nossa ação sempre será um fato que preencherá para sempre uma página da nossa existência, acrescentando ou subtraindo algo de positivo ou negativo ao nosso caráter. Por bem ou por mal, tudo o que fazemos permanece um fato que realmente aconteceu, com um peso que não é modificado de maneira nenhuma pela opinião das outras pessoas. É um fato que se torna uma espécie de força kármica que nos acompanhará até o final das nossas vidas. Kármica, o karma, né, é aquilo que, o impacto daquilo que a gente pensa, fala e age, o impacto no mundo que deixa marcas, né? E a gente vai lidar com a responsabilidade e as consequências disso, tanto no nível individual quanto no nível coletivo, tanto nessa vida, né, e nesse imediato momento, como daqui a pouquinho, como no futuro, né? Ou no futuro até em outras vidas, quer dizer, em outras gerações. Desse modo, a formação de nossa personalidade é o resultado de cada ação que realizamos. A expressão humildade solitária representa, portanto, o desejo ardente de aprender em profundidade as leis do universo, sem se perturbar por elogios ou críticas, de ser independente das vicissitudes do mundo e de prestar sempre atenção ao próprio comportamento, agindo com prudência, sem ser iludido por glórias ou bens materiais. É um voto, é algo assim que exige bastante no sentido assim de querer se aproximar
da forma mais íntima de conosco, de nós mesmos, né? Sem se importar com o que o outro pensa, né? Isso pode ser uma coisa meio transgressora na nossa cultura, ou que tem a pessoa tem que ter maturidade para fazer essa escolha e bancar essa escolha, no sentido assim que a gente fica muito vulnerável porque a gente vive uma vida em coletividade. Então é fácil a gente seguir modas, seguir a boiada, né? Seguir, e a gente sabe o quanto nos custa fazer o caminho contrário, pensar diferente, né? Olhar o mundo de uma maneira não muito comum, né? Porque quando a gente começa a adentrar essa subjetividade da mente mais amplificada, é como se a gente estivesse nos aproximando do absoluto, que tem no budismo, né, a nossa mente mundana, a nossa mente comum, né, que é discriminativa, que é discriminadora, mas que é o que a gente tem para entender a vida, entender o fluxo da existência, seus fenômenos. E tem a mente, a gente diz a mente relativa, né? E o absoluto, que é um olhar, uma compreensão em profundidade muito ampla dos fenômenos da existência. É quando a gente consegue desenvolver mais sabedoria, né? E isso faz com que a gente possa né, ter respostas diferenciadas na nossa vida, no nosso cotidiano. E a gente como que se saísse desse lugar comum, mas a gente não é diferente, a gente não é nem mais nem menos. Muito pelo contrário, a gente humildemente percebe, né, a sua singularidade, mas que você não é diferente de nenhuma outra forma de existência, de expressão de vida. E abre mão, né, renuncia aos desejos egóicos, que é diferente de desejar desenvolver, adentrar cada vez mais essa mente de sabedoria, né? Mas é a renunciar aos desejos de ambição, aos desejos egóicos, aos 5 desejos, né? Quando a gente não consegue manter a nossa mente atenta, a gente fica muito vulnerável a esses desejos que estão o tempo todo se manifestando. Que 5 desejos seriam essas que Buda nos falou? Desejo de comida, né? Atender o nosso paladar, que só quer comidinha gostosinha. A cama confortável, a gente quer muito conforto, né? Não pode ser de qualquer jeito, né? A nossa coluna se incomoda, tem que ser tudo muito perfumadinho, bonitinho, cheirosinho, novinho, né? Então a gente sempre está em busca desse conforto, a gente sempre está em busca de comidinha gostosinha que atenda nosso paladar, desejo de sexo, né? De prazer, de paixão, de romance, né? De fortuna, de dinheiro, né? E de poder, de reconhecimento. Então, a gente fica muito vulnerável a esses 5 tipos de desejo. Então, ainda que seja difícil praticar assim, gostaria de respeitar cada vez mais esse preceito, tentando viver cada dia de maneira útil e cuidadosa. Então, ela é como se ela enxerga isso tudo, né, enquanto a sua condição de humana, né, mas ela faz sempre o voto de transcender isso, né, para ter esse olhar Buda, pensar
como os Budas, falar como os Budas e agir como os Budas, caminhar como os Budas, sentar como os Budas, dormir como os Budas. E como seria isso como os Budas? É com essa presença pura, plena, né? Com atenção, né? Com retidão, com propriedade e presença plena. Então, esse é o ensinamento que Shundor Maroshi nos deixa, né, nessa partezinha, nessa crônica de hoje que eu acabei de compartilhar com vocês. Uma boa semana para todos nós, até o nosso próximo encontro. Gachô.